Boa noite, queridos internautas. Este é o canal Movimento Conservador Campinas e a nossa terceira live que nós fazemos para comentar o livro do professor Eginaldo Hélio de Souza, não é? Que é o Marxismo Selvagem. Na segunda live, nós fizemos alguns comentários e nós chegamos até bem uma parte, quase que na metade do primeiro capítulo. Então, nós vamos fazer um pequeno resumo e vamos fazer os comentários a seguir. Mas primeiro eu quero deixar para vocês um recado bastante importante. Pedimos que você compartilhe essa nossa live, que você fale com os amigos. Esse livro é muito didático, né, do professor Eginaldo. Ele é bastante simples para qualquer pessoa ler e entender, e é muito importante que o povo brasileiro conheça realmente o que é o marxismo, né? O que é o marxismo cultural, que invadiu de uma forma assim sorrateira durante muitos anos. E o brasileiro ainda está dormindo em berço esplêndido, né? Então, vamos lá. Essa live é do dia 14 de junho de 2021. E eu também quero fazer um agradecimento ao Guilherme Fagundes, que é o nosso moderador e que está responsável pela parte técnica, e também um outro conservador que é nosso, grande amigo nosso, que é o Rogério Tamuri, que gentilmente cedeu o seu notebook para que nós pudéssemos realizar essa live. No encontro passado, nós tivemos um problema técnico com relação ao vídeo que o professor Eginaldo nos mandou. E nós prometemos que na outra semana nós colocaremos esse vídeo para vocês ouvirem, né? Nesse vídeo, ele vai comentar sobre a motivação que ele teve em construir esse livro, ok? Então, na próxima semana, a gente traz esse vídeo para vocês. Mas vamos fazer, então, um resumo do que foi na semana passada, né? Então, no prefácio do livro, o prefácio é feito pelo advogado, tradutor e também pastor Cristóvão Buarque do Espírito Santo, e eu vou destacar uma parte do comentário dele, que ele diz assim: atualmente, em nome da paz mundial, a humanidade deseja terminar por destruir, vejam bem, destruir o que sobrou do cristianismo, da igreja, e assumir globalmente o controle absoluto a partir de um grande Estado supranacional, o Estado Deus, que ele coloca, né, entre aspas. A reboque, utilizando todas as ferramentas do marxismo cultural, termina por dissolver em uma forma psicológica, desenhada no final do século XIX por outros iluminados, o conceito de decência, moral e o nosso milenar bom senso. Enfim, termina por destruir o ser humano e o faz escravo das próprias paixões. E isso, o que o advogado, né, e pastor Cristóvão Buarque, do Espírito Santo, ele coloca como o prefácio que ele fez, né, do livro do professor Eginaldo, ok? Então, depois, logo em seguida, nós temos uma introdução que o professor faz, né? E aí ele explica o que é o marxismo cultural. Bem no início dessa introdução, o professor coloca o seguinte: esta série de artigos tem por finalidade revelar
um pouco sobre o marxismo cultural e suas raízes. Então, esse livro todo vai mostrar o que é o marxismo cultural e os seus tentáculos, né? Como que realmente ele atingiu. E o professor Eginaldo, ainda na introdução, ele deixa bem claro, ele fala, olha, não importa se o marxismo é defendido por eruditos, premiados, ou por supostos líderes cristãos conceituados, porque realmente a gente vê muito isso. E o que o professor quer salientar é que o marxismo é mortal, anticristão e destruidor em suas raízes. Se ele está na sala de aula, em um filme ou um simples diálogo, precisa ser compreendido como uma ameaça à nossa nação e à nossa cultura, né? E ainda ele coloca, o professor Eginaldo coloca que nós não podemos nos calar, que é preciso reagir e reagir, gente, rápido e com sabedoria, porque realmente o professor Ignaldo diz, já estamos atrasados, né? E realmente estamos atrasados, porque o marxismo a gente vê dominou com certeza, né? A cultura da nossa nação, não tenha dúvida nenhuma. No capítulo 1, o professor ele coloca como realidade constatada. Então, ele diz, não podemos, né, fechar os olhos e achar que está tudo normal à nossa volta. Muita coisa está estranha. E ele coloca no primeiro item, um item que ele determinou como mundo, estranho mundo. E esse estranho mundo, ele coloca aqui na página na página 19, ele diz assim: estamos nos aproximando de um tempo onde o doce é chamado de amargo e o amargo doce, não é? Então, realmente é bastante complicado esse mundo, estranho mundo que nós estamos vivendo. Nós entramos depois no outro item chamado Estamos em Guerra, né? E logo no comecinho o professor coloca: eis que o destruidor já avança contra ti, mata a fortaleza, vigie a estrada, fortalece a resistência, reúne todas as suas forças. Aqui ele faz um desafio a todos nós, né? E ele diz: uma coisa é ignorar a guerra ao nosso redor. Se o pacifismo fosse resposta para tudo, talvez o mundo fosse totalmente islâmico. Então, o mal existe, é fato, e muito mais do que uma abstração. Ele é concreto e não será vencido com o silêncio, com a omissão ou com a ignorância. Em uma guerra, a falta de reação já é uma rendição, né? Eu chamaria agora a Daniele para fazer um pouquinho desse resumo que foi a última live, né? Bem rapidinho, né? Que lá embaixo, na página 21, o professor ele coloca a frase de Gramsci, né? A respeito dos comunistas. O que é que ele diz, Dani? O que é que Gramsci diz? Bom, Gramsci diz, né? Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados. Ataquem ideias gerando dúvidas e propondo diálogo permanente, nunca apresentando certezas, mas devem estar preparados para preencher. Perdão.
para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. E aí nós vemos aqui. Seguindo, não assaltem bancos, né? Seguindo Isso, ainda. isso. Perdão. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais. Não se mostrem violentos, mas pacíficos e vítimas das violências de direita. Por acaso essa não é a realidade das nossas universidades e da nossa mídia, mesmo de nossa cultura? E não pense que o islamismo cresce explodindo homens. Ele também luta pelas mentes. A islamização tem que ocorrer primeiramente no âmbito cultural, deslocando-se depois das esferas sociais e deslocando-se depois para as esferas sociais e políticas. Não tardará e ele estará nas cátedras, nas artes e na mídia, ainda mais do que já está, até que finque sua bandeira do crescente nas esferas do poder. Sua atitude intrusiva se fará sentir cada vez mais. Exatamente, né, Dani? E depois que nós fizemos esses comentários, nós paramos exatamente no subtítulo, que tipo de cristão é você, não é? E nesse subtítulo, nós vimos que existem 3 categorias de cristãos, segundo o professor Igrinaldo, né? Ele analisa, ele como professor e pastor, né, um estudioso, né, da apologética, tudo, ele afirma que existem 3 categorias de cristãos nessa guerra, na guerra que nós estamos enfrentando. Então, existe os cristãos que lutam, né? Então, realmente são aqueles que se levantam contra tudo que está aí, os que ignoram, simplesmente, isso é teoria da conspiração, isso não existe, eu vou continuar assistindo meus cultos aqui tranquilo, e isso não é problema meu, política não é comigo, são os que ignoram, né? E aqueles que se já renderam ao inimigo. Então, não tem o que fazer, é isso mesmo, a volta de Jesus está próxima, então nós não temos que fazer mais nada, temos que apenas aguardar. Então, cruzam os braços e já se entregaram ao comunismo, né? Então, Dani, perdão, eu queria passar agora para o Guilherme, né? Com relação a esses 3 tipos de cristãos, né? O professor ainda vai falar, né, que na página 23 ele fala que, infelizmente, a maioria é composta por cristãos e líderes cristãos que ignoram, perdão, ou tentam ignorar a guerra cultural que a gente está desenvolvendo, né? O que você... e ainda ele coloca um pouquinho mais abaixo, entre aspas, ele coloca, se um lado sabe que está em guerra e o outro não sabe, que lado você acha que vencerá, né? E aí eu quero deixar com você, Guilherme, para você fazer os seus comentários, né? Contextualizar o que nós estamos vivendo, ok? É uma guerra assimétrica, né? Uhum. A guerra assimétrica ela é desigual e injusta. Então, a pessoa, o lado que não sabe que está em guerra, ela não tem como se defender. Ela está sendo atacada, está sendo bombardeada e ela não reage. Então, esse é o mais preocupante de tudo. É você continuar imerso a tanta ideologia sem conseguir identificá-la, né? E aí isso passa de geração para geração e os pais não conseguem sequer educar os seus filhos com os princípios que os pais mesmo aprenderam na infância. E conforme essa ideologia vai avançando, quanto mais gerações se passam, mais a agenda marxista passa e vigora, né? Ela sobe, né? Ela continua invadindo, ela vai Exato, invadindo. exato. E aí os cristãos, por sua vez, a grande maioria, como a Claire bem disse, acha que, por ser cristão, tem que ser paz e amor, tem que amar o próximo, e de fato tem, mas não ficar imerso e passivo ao que está acontecendo, né? O que acontece todos os dias.
porque isso é covardia, e covardia, a coragem, melhor dizendo, é a base de todas as virtudes. Então, não dá para ser um cristão pleno e ficar imune e ficar alheio ao que está acontecendo, porque isso é covardia. Exatamente. E é necessário que a gente defenda a nossa fé. Fazendo só uma parte, aproveitando esse seu gancho a respeito de covardia, o verdadeiro cristão, então, desconhece a palavra de Deus que nos diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, e sim de luta e de moderação, não é? Então, vai contra até a palavra de Deus o cristão que se acovarda, que se mantém, que fica em cima do muro, né? Mas continua, Guilherme. E a gente vê que, às vezes, a ideologia, essa revolução marxista é tão imperceptível que a gente acaba deixando no nosso próprio subconsciente pequenas coisas, né, que já foi desmentidas, que não fazem sentido, mas com a massificação, com o repetimento contínuo, diário de uma informação, de um termo, de uma ideia, isso vai se alargando e vai entrando no nosso subconsciente. Isso chama janela de Overton. Então, um tema que ele é inicialmente impalatável, que ele é repulsivo de um primeiro momento, depois de uma série de repetições e de a própria repetição massiva, você vai se acostumando com a ideia e quando você vê, você já defende a ideia. Você passa primeiro a não ser contra a ideia e depois, posteriormente, a ser a favor da ideia. Então, por exemplo, o aborto, ele nasceu disso. O aborto, inicialmente, a esquerda, usando do artifício do bom moço, da virtude, inicialmente eles falavam que vamos abortar em caso de estupros. Só que agora não é mais em caso de estupros. Agora é em caso onde a mulher não planejou, entre aspas, a criança. Então, se não é uma gravidez planejada, a criança ela tem que pagar pela falta de planejamento, entre aspas, dos pais, pagar pela sua vida. Então, é a janela de... Ela vem com o discurso, meu corpo, como é que é mesmo? Minhas regras. Meu corpo é minhas regras. Isso, exatamente. Então, aí fica difícil. Então, todas as ideias iniciais que a esquerda introduz, ela nunca vai entregar 100% da pauta dela. Sempre vai ter algo por trás que eles querem chegar. Então, é sempre um começo para chegar num fim. Então, foi assim com a cannabis, por exemplo, com o canabidiol, que é usado para doenças específicas, principalmente que é comprovadamente que faz resultado. E agora eles estão pegando essa ideia do canabidiol, colocando no projeto de lei para que todo cidadão que queira usar a maconha use-a porque quer, não porque tem uma doença. Então sempre começa com algo de virtude, algo benéfico, entre aspas, para a sociedade, visando o malefício e o remodelamento da sociedade como nós conhecemos. É todo, né, realmente aquela tática que a gente vê lá no início do livro do Gênesis, né, que a serpente chega realmente com um discurso também enganador, não é? Foi assim, trazendo dúvidas, como bem a Dani leu para nós, né, trazendo, mas foi assim que o Criador falou e tal, né? Esse foi o discurso. E a gente vê que por detrás de todo esse marxismo existe também um conteúdo espiritual, não há dúvida nenhuma, né? E eu ainda quero salientar o que o professor Eguinaldo fala, né? Que na página 23, ele coloca a piedade cristã não dispensa o conhecimento verdadeiro, ela solidifica com ele, né? Ela se solidifica com ele. Muito bem. Vamos agora passar, então, a gente falou, vamos passar, então, para a página 24, onde o título do artigo é Uma Palavra Final. Então, o professor Eguinaldo, ele inicia esse capítulo, né, falando
da Reforma Protestante e de Lutero. E eu gostaria de passar para a Dani fazer o seu comentário, né? Bem no início do capítulo, né? Perdão, desse subtítulo, né? Uma palavra final, o que o professor coloca, Dani? Bom, o professor Egnaldo, né, ele começa esse capítulo com algo muito interessante para se meditar. Paz, se for possível, mas a verdade acima de tudo, escreveu Lutero. Esses 500 anos da Reforma Protestante deveriam não apenas nos lembrar de que a verdade revelada existe, mas de que defendê-la muitas vezes tem um preço alto. E O isso que você acha dessa parte aí que ele fala, quando ele fala que tem um preço alto, Dani? Contextualiza um pouquinho. Com certeza, isso eu ia já comentar, que infelizmente todas as mídias ditas tradicionais ou revolucionárias ou que vêm implementar ou complementar algo, elas nos taxam, né? Elas dizem que nós somos negacionistas, que nós somos preconceituosos, que tudo que dizemos tem um fim político. Mas ora, como que definir a palavra preconceito e conceito? Peraí, quando você nasce, Deus coloca dentro de nós, e isso, independente se você é homem ou mulher, você tem o gene do caráter dentro de você, o gênio do que é certo, do que é errado, do que convém, do que não convém. E conforme você vai crescendo, amadurecendo, e você vai se apercebendo que está ao seu redor, aí você vai criando suas próprias versões também, a partir daquilo que já está implementado dentro de você. Mas aí acontece uma luta. Quem você sobressai? Aquele que fala a verdade, mesmo que ela venha te doer, te machucar, ou aquele que fala as mentiras, mas que no futuro você terá a morte. Porque na Bíblia diz: eis que vos proponho hoje dois caminhos, o da vida e o da morte. Mas olha, de coração, Olha, né? de coração Deus Escolhe. fala: escolhe da vida, para que você viva abundantemente, mas escolha. Então, olha só, o que a gente tem visto em relação à pandemia que a gente está passando. O Guilherme citou muito bem a questão do aborto. Meu corpo, minhas regras. Por que não vale para vacina? Não é meu corpo, minhas regras? Por que eu também não posso decidir o que me convém ou não tomar de acordo com aquilo que eu conheço e que eu julgo certo? Se está errado, o problema será meu, vocês não concordam? Porque eu vou colher as consequências e vocês vão poder falar: olha, estávamos certos, viu? Mas e se eu estiver certa? Como que vai ficar? O que as pessoas vão colher depois? Com certas coisas não se brinca. E na questão de você, por exemplo, dizer o que o político fez. Isso é fato, está lá narrado. Tem autos, tem investigação, tem busca e apreensão, tem julgamentos. Aí, se você chama ele, vamos supor, de ladrão, de corrupto, de aliciador de menores, você está mentindo, você está me ofendendo, você está me perseguindo. Mas espera aí, isso é um fato, amigo, tá lá, tá Ele nos diz, você autos. está me julgando, como se o fato tão claro ali já não fosse o suficiente, né? O fato é bem claro tudo que está acontecendo e eles tentam realmente dourar a pílula, E né? É o Claire, que eles tentam. pasmem, pasmem, um senador muito famoso da CPI, que começa com R e termina com AN, esteve internado recentemente em um hospital, não público, mas com o seu pago, com o seu dinheiro, amigo, meu e seu, que estamos É, aqui agora. E diga-se de passagem que hospital, hein? Parece um hotel de 5 estrelas, mas tudo bem, né? Até aí, dizendo que aquilo que ele estava sofrendo era causa das perseguições, das falácias das pessoas. Meu amigo, se doença fosse feita de falácias, Deus do céu, o presidente já tinha morrido.
entendeu? Certas doenças ou certas causas, elas começam invisíveis, microscópicas, e elas vão crescendo conforme os anos passam ou conforme aquilo que você se alimenta. Como que você pode culpar as pessoas por uma coisa que você mesmo tem vivido ao longo do tempo? A gente não sabe a sua alimentação, não sabe o que você usou, não sabe qual é a sua predisposição genética. Como que você pode acusar pessoas que estão dizendo um fato porque está nos autos? Só dá uma olhadinha lá na Polícia Federal e também nos inquéritos que a gente vai ver que são fatos de anos, que não começou em 2019 com a eleição deste governo, mas de anos, vim nos acusar agora de ter agravado ou de ter incitado ou de ter causado tal doença. Isso é o que está Imagina, escrito. quantos processos esse senador tem? Mais de Que eu saiba. 17, né? Mais de 17, né? Então, Mais de 17. E aí, aqui cai muito bem, né? Paz se for possível. E nós temos que defendê-la mesmo a um alto preço, mesmo acusada de causar uma doença. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos. Mas olha, a Bíblia diz: tende paz, porque ele, Cristo, venceu o mundo. Então, junto com ele e com essa corrente que a gente está fazendo e adquirindo instruções como o livro do professor Ignaldo, nós temos e vamos vencer. exatamente, só o conhecimento, né, Dani e Guilherme, que trará luz à mente das pessoas, né? O professor Ignaldo, ele fala que o chamado para lutarmos essa guerra não tem a ver com violência, ou ódio, ou maldade em qualquer sentido, né? Mas tem a ver com convicção, com coragem, com posicionamento e ação. É isso que o cristão tem que fazer. Ele tem que se posicionar, e ele tem que agir e reagir, né? Reagir contra. E ele fala: chega de deixar que o inimigo eduque os nossos filhos e domine nossos espaços. Chega de permitir que suas ideias invadam o nosso ensino teológico, nossas organizações cristãs, nossas igrejas e a mente de nosso povo. Nós precisamos conhecer profundamente aquilo que Deus revelou e usar essa luz para expor, enfrentar e rejeitar o engano. Sim, é guerra espiritual, é verdade. É isso que ele coloca, né? E ela se reflete na cultura, na legislação, na política, nas ações concretas do dia a dia. Sim, é preciso orar, sem dúvida, mas também é preciso estudar. Aí que está, aprender, entender, falar, escrever, debater, refutar, rejeitar, resistir, protestar, boicotar, sim, orientar, advertir. Olha, há tempo e fora de tempo. É isso, Deus sempre colocou na sua palavra. O que está acontecendo, e que realmente a gente percebe, uma invasão de várias igrejas, com algumas denominações totalmente fora da palavra de Deus, que não trazem luz nenhuma e não são sal. Né? É perfeita a Pode sua falar. fala. Não, perfeita a sua fala de citar o livro, de estudar, aprender, entender, falar, escrever, debater, refutar, rejeitar, resistir, protestar, boicotar, orientar e advertir. Ou seja, essas são ações da nossa guerra. Então a gente não precisa da violência. Eu acho que quando a gente assimila a guerra com a violência, a gente já está errado aí. Eu acho que a guerra, ela se combate conforme o tipo de guerra. O nosso tipo de guerra é estudando, é escrevendo, é debatendo, é falando sobre o assunto, expondo o problema para poder, através da identificação do problema, combatê-lo. Então, eu acho que a partir do momento que o cristão parar de associar combater os comunistas com a violência, e não com o meio intelectual, não com advertindo, alertando, aí essa guerra a gente vai continuar perdendo. Então, o professor, ele conseguiu pontuar em tópicos exatamente o que nós precisamos fazer.
Muito bom. E eu gostaria então, que você lesse o parágrafo seguinte a esse que eu falei, né? Em que a gente tem que fazer isso a tempo e fora de tempo. Ele coloca, entre aspas, um versículo bíblico, e eu gostaria que você lesse para todos nós. Porque, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não é terrestre, não é terrenas, melhor dizendo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentar levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Exatamente. O nosso referencial de ser humano é Cristo. Como que ele viveu, né? Um homem extremo, como humano, extremamente sábio. Aos 12 anos de idade, nós vamos encontrá-lo no templo, discutindo com os sábios da lei daquela época, né? Então, e como viveu Cristo? Com humildade, com amor, um amor incrível ao próximo, preocupado com o bem-estar do próximo. É esse o nosso referencial. E a gente vê ele tratando cada próximo individualmente, não é? Ele tratando cada pessoa de acordo com os seus problemas, as suas ansiedades, os seus sonhos. E o que o comunismo trata, não, o comunismo diz que tudo tem que ser igual, tudo. Ele padroniza o ser humano, né, como sendo um ser totalmente. Eu sou igual a você, Guilherme, eu sou igual a você, Dani, então tudo tem que ser igual. Isso é totalmente contra a ciência, contra qualquer fato inteligente, né, de análise de comportamento humano, né? Bom, agora nós entramos, Dani, num outro subtítulo que o professor coloca, o grande engano sobre o socialismo, né? E ele fala que o grande engano que ele se refere é o engano histórico, que coloca no ringue o capitalismo contra o socialismo, como se estivéssemos falando de coisas com a mesma natureza, que não é verdade, né? E eu gostaria de que a Dani agora falasse, fizesse as suas considerações a respeito desse item que ele coloca. Ele coloca a natureza diferente dos rivais não tornaria uma disputa coerente, né? Quando, aí na página 26, ele já coloca, quando falamos de capitalismo, estamos falando de um sistema econômico, livre iniciativa, acúmulo de capitais, propriedade privadas, dos meios de produção. Então, Dani, eu passo a palavra para você comentar, então, a parte aqui sobre capitalismo e socialismo. Vamos lá. Bom, quando os Está um marxistas, pouquinho baixo, Dani, o seu som. Uhum. quando os marxistas e os comunistas falam abaixo o capitalismo, abaixo a propriedade privada, vivamos todos em comum acordo, vivamos todos em comum, eles mentem. Por quê? A história já nos mostrou que através do capitalismo nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer, progredir e crescer. Veja mesmo a história. Quem foi o primeiro inventor da lâmpada? Alguém sabe? Vou deixar isso de lição de casa, porque a gente também não pode ficar dizendo tudo. Ele fez 1000 experiências para que pudesse chegar à lâmpada em definitiva. Aí eu pergunto para você, se ele não tivesse capital, se ele não tivesse recurso, ele teria conseguido, Claire, desenvolver a lâmpada Claro que que nós não. temos hoje? Bom, eu vou dizer para Claro que vocês não. quem é, vai. Thomas Edison, 1900.
o Thomas Edison. Foram mais de 1.000 tentativas para que ele conseguisse criar a lâmpada. Aí chegaram para ele e falaram assim: Nossa, Edison, mas você errou 1.000 vezes para acertar a lâmpada. Ele falou: De maneira alguma. Eu aprendi 1.000 formas diferentes de se fazer uma lâmpada. E esta foi o sucesso. Aí eu pergunto para você: com o comunismo é possível fazer isso? Onde que você ia arrumar o Não. material? Onde que você ia arrumar o material? E tem mais. Primeiro, você precisaria autorização para poder É, fazer isso. olha a Segundo, se burocracia. você, aqui entre nós, você acha que o comunismo concordaria que você errasse 10 vezes, 20 vezes, De 30 maneira alguma, vezes? você já Será? teria sido morta, né? Porque você seria uma incompetente. Se você não consegue de primeira, nem na segunda, para que você serviria a causa, então? Os comunistas, eles têm esse, como que eu diria, essa autopiedade, né? Ah, já que você É, é competente, vamos eliminá-los. Então, o que que acontece? A iniciativa, o livre mercado, o capitalismo, ele faz com que mentes pensantes surjam na sociedade. E através dessas mentes pensantes aconteçam revoluções, tanto industriais, sociológicas e tecnológicas. E elas não são de todas ruins, depende do modo como você vai desenvolvê-la. Se é para o bem comum, se é para o bem público, se para o bem, se você vai estar envolvido em algum plano de poder. Olha só, o que o Edison fez, o Thomas Edison fez, revolucionou, revolucionou a sua época, revolucionou a indústria, porque conseguiu-se, através desse simples experimento de 1.000 vezes, canalizar a eletricidade. E a partir daí pensou-se, se nós conseguirmos canalizar a eletricidade por uma lâmpada, o que mais nós não conseguiríamos canalizar? E olha onde chegamos, século XXI, revolução industrial, revolução tecnológica. Hoje as pessoas elas podem viver com próteses artificiais, né? Como há muitos anos não se viveria. Prolongou-se a juventude, prolongou-se a vida, fez-se descoberta, voamos até a Lua, estamos querendo ir para Marte. E eu pergunto, o comunismo em algum momento da história ofereceu isso para você, para mim ou para qualquer um do passado? A única coisa que eu você me lembro. vê, se você vê, Dani, que bem no meio do parágrafo 26, o professor coloca que as ideias de Marx elas vão além da economia. Ele colocava que as ideias assumiram diversas correntes de forma, mas desde o seu princípio, o marxismo, o socialismo, o comunismo procurou seu caráter messiânico. Isso eu queria que você comentasse. Viera para redimir a humanidade e livrá-la de inimigos que impediam sua felicidade, né? Eles têm a resposta para os grandes lemas da vida e por esse motivo procura explicar todos os assuntos que agitam a humanidade, né? Em seu seio se abriga o quê? O ateísmo, o evolucionismo, a dialética, o materialismo histórico. Então, não era uma resposta para a economia, era uma resposta aos enigmas do universo e do homem. Mais do que um sistema econômico, nasceu como uma cosmovisão. Proclamou seu inimigo a burguesia, com todos os seus valores e entre eles o cristianismo. Né? Exagero? Veja o que o Marx escreveu a respeito do comunismo. Dani, lê para nós, página 27, lá o comecinho. O comunismo é a abolição positiva da propriedade privada e, por conseguinte, da autoalienação humana e, portanto, a reapropriação real da essência humana pelo e para o homem. É a solução genuína do antagonismo entre o homem e a natureza e entre o homem e homens. Ele é a solução verdadeira da luta entre existência e essência, entre objetivação e autoafirmação, entre liberdade e necessidade, entre indivíduos e espécie. É a solução do enigma da história
e sabe que há de ser esta a solução. Eu gostaria também de que o Guilherme entrasse agora nessa, junto com você, Dani, Uhum. que ele fala, que o professor Ignaldo coloca, né, seu socialismo científico, né, de Marx. Vamos comentar agora Claire, essa eu gostaria só de fazer um ponto quando o professor Ignaldo sabiamente diz que eles vieram com propósito messiânico. Bom, só pela palavra messiânica você já quebra o comunismo, né? Porque Cristo, ele não veio defender um Estado, não veio defender uma política e nem muito menos a economia. Ele estava preocupado mais com a degradação moral da época, desde a queda de Adão e Eva até pós-dilúvio, né? Porque se você estuda a história e vê a Bíblia, você vê. Então, Cristo estava preocupado com isso. Tanto que quando foi cobrado o imposto de Cristo, eu pergunto para você, ele esperneou? Chamou alguém de fascista? Recusou-se a pagar? O que ele falou, Claire? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Se Cristo não foi contra pagar o imposto, que nós sabemos que era abusivo naquela época, a gente sabe, a história nos conta e ainda é até hoje, né? Porque acho que isso não muda. Ele não foi contra e ele honrou. Por que o comunismo vem dizer que ele tem um propósito messiânico se ele faz tudo ao contrário? Se ele exalta a degradação moral, porque Marx e Engels, como sabiamente o professor também Ignaldo escreveu aqui, diz que não tem problema se você precisar matar, roubar, destruir, mentir, enganar, se prostituir. Peraí, o messiânico é contra isso? E eles pregam isso? Então, só pela simples palavra deles terem colocado o messiânico ali, já quebra toda a estrutura e todo o pensamento que eles têm dessa fajuta revolução, que a única coisa que eu vi na história da humanidade foi ter manchado vales, campos e rios de sangue, e sangue de inocente. Nunca deles. Sempre sangue de inocentes. Homens, mulheres, crianças e bebês de colo. A terra, como clamou o sangue de Abel, também clama o sangue dos que os comunistas mataram. E são vários. Partimos de Lenin, Mao Tse Tung, Hitler, Mussolini, dentre outros. E hoje nós temos isso como um certo partido, né, que nós temos por aí dizendo que está ajudando o mundo, ditaduras como a Venezuela, ditaduras sangrentas, que é só você entrar nos telejornais que falam a verdade, tem a preocupação de transmitir o que é correto, que você vai ver um pouco do que aconteceu no passado acontecendo hoje. E se nós não nos posicionarmos, não estivermos aqui adquirindo conhecimento, não estivermos em falhas, porque lembre-se, não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. Marx e Engels eram dois e revolucionaram o mundo com essa teoria fajuta, sangrenta e de morte. Então é isso que nós queremos transmitir a vocês. Não pense assim, eu preciso ser muito. Eu preciso ter qualidade e me posicionar. As grandes revoluções do mundo foram feitas assim. E elas ainda estão sendo feitas assim. Lembre-se, o nosso presidente é sozinho. Mas tem a nós, que estamos dispostos a ir com ele na frente de batalha. Guilherme, gostaria então que você fizesse o seu comentário, que ele, como o professor coloca, né, capitalismo é economia, socialismo é ideologia, é messianismo, é religião. E, em seguida, ele coloca, na página 28, ele já começa a comentar, sabe, sobre o que o capitalismo é uma realidade histórica, né, com seus triunfos, teve falhas também, teve contradições, porque tudo nesse mundo é decaído. Mas o comunismo é apenas uma realidade teórica, né? Como tão bem a Dani colocou, uma condição de existência a ser realizado pelo Estado totalitário socialista. Todas as tentativas de concretizá-lo redundaram em ditaduras sanguinárias. Então, Guilherme, comenta para nós essas duas páginas, 28 e 29,
E no finalzinho, eu gostaria que você lesse o que é que o próprio Marx coloca, né? Para que a gente pudesse caminhar um pouquinho mais, porque depois temos as nossas considerações, né? Cada uma vai falar a sua que achou desse capítulo aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra a você. Bom, então, como o professor ele vem falando nos subcapítulos, e nesse ele reforça que o socialismo ele é incomparável com o capitalismo, porque o socialismo ele é mais do que a parte econômica, como é o capitalismo. Ele é uma filosofia, ele é uma religião, ele é uma ideologia, ele tem uma parte até que filosófica, como a gente viu no Comunista Exposto, ele tem uma parte até de química, e de querendo explicar o surgimento da vida na Terra. Então ele é muito mais do que uma ideologia. Ele aborda, ele agloba todos os temas e áreas existentes na humanidade, para tentar, então, a partir da sua visão de mundo, remodelar a sociedade que eles não querem hoje, né, a família, como nós conhecemos, o cristianismo e todas as bases da sociedade. Então, o professor ele bate na tecla de que o socialismo ele é mais comparável com o islamismo, porque o islamismo ele é também um totalitarismo, só que diferentemente do socialismo, que é um totalitarismo político, digamos assim, o islamismo é um totalitarismo religioso, né? Porque a gente sabe que o Islã, ele não, diferentemente da Bíblia, ele não apenas fala sobre a salvação e no pós-vida. Ele, no islamismo, no Alcorão, ele estabelece princípios e pontos de como se viver na Terra, de como expandir a fé islâmica ao redor do mundo. Então, é uma fé globalista, é uma fé totalitarista, e quer impor a todas as sociedades essa fé, o Alá, ao lugar de Deus. Se for necessário usar a violência, assim como o socialismo também usa, e o comunismo, eles usariam sim. E a gente vê na história, né, que o Islã ele invadiu todo o reino de Portugal, e aí foi uma batalha para que os cristãos expulsassem eles e retomassem suas terras. Então, eles são assim por natureza. A gente pode observar a Europa hoje, mais especificamente na França, onde o islamismo está vindo com tudo por causa dos imigrantes, e a cultura do próprio país invadido é suprimida por esses que vêm com atitudes totalitaristas, querendo impor a sua filosofia de vida, querendo impor sua cultura. Então a gente pode ver que na França, a própria cultura histórica da França, a história da França, os costumes do francês, está sendo sobrepostas pelo Islã, que é, por si só, totalitarismo, como o professor bem colocou. E a gente sabe que o capitalismo ele falhou sim, a gente pode citar falhas históricas, como por exemplo a quebra da Bolsa dos Estados Unidos em 1929, mas não por isso também impediu que os Estados Unidos hoje se tornasse a maior potência, a potência vigente. Então, quer dizer, o capitalismo ele tem esse ponto positivo de poder se recuperar, de poder de evoluir e se corrigir. O comunismo não, o comunismo ele acima de tudo, ele tem uma ilusão sobre si próprio. Isso chega a ser egoísmo, chega a ser ele chega a deturpar completamente a realidade, não consegue fazer autocríticas, porque ele é o melhor, ele é o essencial, ele é o paraíso na Terra. Então ele não tem erro. Não aceita. Guilherme, não aceita. Isso. Guilherme e Claire, o capitalismo ele te dá a oportunidade de errar e de ver onde você errou, de fazer melhor e de acertar. O comunismo já não te oferece essa oportunidade. Se você errou, se você não concorda ou se você não se desenvolve, você não serve para a causa. Você é morto. Assim como no passado assassinavam bebês, pasmem, nos tempos romanos e nos tempos antigos também, a vida de um bebê estava na decisão do seu pai. Se o bebê nascesse e o pai não gostasse, ele matava.
Se o bebê nascesse e ele tivesse um defeito, ele morria. E aí sim o capitalismo. Se você não serve para a causa, se as suas ideias vão para frente, ou se você não gera algo que. Porque assim, gente, comunismo é só para gente, para eles. Não, entendeu? Você não serve para a causa. Você morre, você é extinto, você é exterminado, exilado nos gulags da vida, nos campos de concentração da vida. Agora, o capitalismo não, ele te dá a oportunidade de você errar, de aprender com seus erros, crescer e fortalecer e fortificar um país como foi os Estados Unidos. Se a gente vê a história dos Estados Unidos, foi uma sucessão de erros e acertos, mas chegou-se à potência que é hoje através disso, da liberdade, quer seja religiosa, quer seja econômica, quer seja de sociedade. E não é à toa que é considerado um dos países mais desenvolvidos, mais fortes e mais robustos e sólidos do planeta Terra. E aí o professor ele cita a queda do Muro de Berlim, porque existe esse miticismo de que quando caiu o Muro de Berlim, o socialismo e o comunismo morreu ali. Mas isso é uma falácia total, porque a gente vê que o comunismo não só continua como ele se adaptou aos novos tempos e acabou então voltando-se para o marxismo cultural, para os meios de comunicação, mídia, jornalismo, cinema, e escolas. Então, através da revolução, não mais armada, mas através da cultura, e por isso que o professor Olavo de Carvalho cita tanto que a mudança que nós conservadores precisamos fazer não é pelo meio político, mas sim pelo meio cultural, porque esse permanece, esse é duradouro, e esse dá resultados práticos. Então a gente vê, por exemplo, colocando o presidente Bolsonaro na presidência, a gente só ocupou a presidência, uma cadeira. Agora, todo o establishment, todo o funcionarismo público, toda a cultura, toda a mídia, ela continua intacta, ela continua igual a 30 anos atrás, quando os comunistas invadiram a parte cultural do Brasil, tendo sido deixada pelos militares, né, que nada fez para impedir isso. Então, a gente não precisa e não pode e não deve apenas focar na política, e sim na cultura, através de publicação de livros, através de produtores culturais, diretores de cinema que abordem a história para o lado conservador, para o lado correto, para o lado verdadeiro, porque a gente sabe que muitas histórias são deturpadas para poder atender às pautas do comunismo. A gente vê, por exemplo, filmes do Stalin ou filmes do Lenin como grandes líderes, como grandes pensadores, mas a gente sabe que eles foram sanguinários, que eles foram genocidas. Nós sabemos a história real, mas ela é camuflada e nós precisamos de conservadores nessas áreas para poder, então, remodelar a consciência humana e mostrar a verdade. Para finalizar, tem a citação do Marx, mas antes pode falar, Dani. Claire, Guilherme, eu só queria falar uma coisa antes, para a gente poder estar linkando. Eu queria dizer para os nossos telespectadores e outras pessoas que estão nos vendo em outras plataformas que o comunismo não nasceu com Marx e Engels, não nasceu em revolução aqui na Terra, mas nasceu na Revolução Celestial. Quando Lúcifer acusou Deus de ser tirano e acusou ele de que suas leis eram impróprias e que os anjos não poderiam, nem os mundos caídos não poderiam estar em harmonia enquanto aquelas leis existissem, enquanto Deus governasse daquela maneira. Ele pegou e fez todo aquele plano que a gente vê que é feito igualzinho pelos seus seguidores aqui na Terra e devastou o céu. Vieram para o nosso mundo 1/3 dos anjos que realmente falaram assim: não, nós queremos ser igual a Deus, nós queremos ter os mesmos privilégios, nós queremos fazer as mesmas coisas, nós queremos ter os mesmos direitos. Gente, se nem no céu existia cada um tem lá a sua patente, cada um tem o seu lugar, como que você pode dizer que todos aqui têm que ser iguais, viver iguais, serem iguais? Então, quando você pega e participa de políticas e participa de partidos que são comunistas, você está apenas ecoando aquilo que Lúcifer fez no céu e causou a desgraça da humanidade e que assassinou o Filho de Cristo. E Lúcifer é chamado de assassino porque ele matou um Deus na cruz. Então, quando você faz isso, quando você apoia esse tipo de partido, de ação e de revolução, lembre-se, você também
está sendo taxado para aquilo que seu pai e único mentor foi, que é Lúcifer. Muito bem, Guilherme. E Agora aí você... Marx, então, ele faz uma citação especificamente sobre a ideologia que não morre tão fácil assim, né? Que a gente sabe que já está há 150 anos, quase 200, e ela continua firme e forte e se adaptando aos tempos. E Marx, então, fez uma citação sobre isso. Vou citá-la. Abre aspas. Por causa dessa divergência, devemos levar as obras teóricas o mais possível a sério. Estamos firmemente convencidos de que não é esforço prático, mas antes a explicação teórica das ideias comunistas, que é o perigo real. Tentativas práticas perigosas, apenas aquelas em larga escala, podem ser respondidas com canhão. Mas as ideias conseguidas por nossa inteligência, incomparadas ao nosso modo de ver, ou melhor, incorporadas no nosso modo de ver, é forjada em nossas consciências. São correntes que nós mesmos não podemos romper sem partir nossos corações. Elas são demônios que não podemos vencer sem nos submetermos a eles. Essa é a ideologia de Marx e Engels. Agora, eu poderia já emendar e fazer minha despedida. Seja a ideologia do seu pai, que fez lá no céu essa revolução. Bem, agora nós vamos fazer... Eu vou deixar para você, Guilherme, falar no final, ok? Eu vou fazer as minhas, rapidamente, as minhas considerações, né? Esse capítulo realmente é fantástico, né? Ele é um alerta para todo cristão que acha que a função dele de cristão é apenas ir à igreja, orar, né? Fazer boas obras, é apenas isso. E o professor Eginaldo, ele lança realmente um desafio. Em primeiro lugar, ao conhecimento. O que o cristão conhece a respeito de comunismo? O que ele entende? O que ele tem visto durante todo esse tempo, né, sobre comunismo? E também o professor Eginaldo desafia o cristão a realmente conhecer as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a estudá-las. E ele coloca tão bem, só o conhecimento é que pode trazer luz às nossas mentes. O que aconteceu com Lutero quando ele leu a palavra de Deus e ele foi assim tremendamente desafiado quando ele viu o justo viverá por fé, então, não por obras. Então, ali Lutero foi extremamente desafiado pelo poder do Altíssimo. E ele disse, não, as pessoas precisam conhecer esse livro. Por que esse livro é escondido? Esse livro não pode ser colocado? E foi a grande revolução que Lutero trouxe mesmo, quando ele fez a tradução da Bíblia, primeiro para o alemão, né? E ali começou, né? Ali começou todas as traduções da palavra de Deus. Hoje, eu não sei quantas línguas, mas até onde eu sei, eram mais de 1.600 línguas que a Bíblia foi escrita e trouxe luz, e com isso veio uma verdadeira libertação para a humanidade. As escolas surgiram, né? As grandes escolas. Então, o primeiro capítulo realmente nos desafia a adquirirmos conhecimento humano, sem dúvida, saber o que é o comunismo e o conhecimento da palavra de Deus. Então, na próxima semana, nós continuaremos com o segundo capítulo do professor Eginaldo, e ele vai falar de um livreto destruidor. O que é esse livreto? É o Manifesto Comunista, né? Eu passo agora a palavra a Dani, rapidamente, fazer suas considerações, e depois o Guilherme encerrar.
ok? Bom, eu quero encerrar dando duas citações. Primeiro, de uma escritora norte-americana que eu gosto bastante, pela sua sabedoria que ela nos passa, que é a Ellen White, e eu quero dizer assim, numa citação dela: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E é isso que nós queremos ser e fazer, e é por isso que nós estamos aqui. E gostaria também de dizer, de dar uma sugestão aos nossos internautas em questão de sabedoria: assistam o filme Conde de Monte Cristo. É um filme fantástico e vocês vão ver o que a sabedoria pode fazer por um ser humano. E eu encerro aqui, dando essas duas citações, e esperando vocês na próxima segunda para a gente continuar desvendando os mistérios do comunismo e adquirindo sabedoria para que a gente possa ser mais que vencedores no final de tudo. Muito bem. Guilherme? Esse livro está mostrando que a base do marxismo é o anticristianismo, não é nem o ateísmo, mas é o anticristianismo. Então não é a ausência de religião, mas o combate ao cristianismo. Porque não existe, segundo a ideologia comunista, nada além da matéria. Tudo que não existe matéria não existe e não pode existir. E ninguém pode ter a liberdade de poder acreditar naquilo que o partido não acredita, que a ideologia não acredita. Então, nós voltamos à falta de liberdade que essa ideologia estabelece, que impõe para toda a sociedade vítima do regime no país que se instalar isso. E a gente vê isso ao redor do globo, nos países existentes. Então, a gente pode ver, por exemplo, com exemplos práticos, a Manuela Dávila, na última eleição, indo na igreja com o Haddad, sendo a vice da Haddad, e o Haddad também sendo publicamente comunista, ambos na igreja, orando. Por quê? Porque eles não têm consciência. É o que a Dani acabou de falar. A consciência do comunista, ele é como uma bússola. Ele se guia para onde for mais conveniente para ele. Então, mesmo eles não acreditando na palavra de Deus, mesmo eles não acreditando na existência de Deus, eles estavam lá dentro para poder agregar votos e para poder ter uma base eleitoral. Então, esse é sórdido. Né? Estavam numa igreja católica, né? Eles realizaram os dogmas da igreja católica, que é a comunhão, né? Mas isso não vale nada para eles. Não vale nada para eles. É apenas um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Não é nada para eles. Então, tudo vale a pena e os fins justificam os meios. Então, muito obrigado por essa live, por todos que nos assistiram. Espero que todos compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso novo canal do Movimento Conservador Campinas. E temos também no Instagram, estamos presentes lá, que é movimento.conservador Campinas. E estamos no Twitter, que é MC_Campinas. Então, nós aceitamos sugestões, dúvidas, críticas e estamos sempre à disposição no nosso chat. Movimento Conservador Campinas, sempre lutando pela população brasileira e campineira, principalmente. Muito obrigado, acompanhe as lives da Câmara de Campinas, para a gente acompanhar o que está sendo votado. Nós estamos sempre de olho no que está acontecendo lá e espero que você, cidadão campineiro, também acompanhe a política local. Muito obrigado por nos assistirem e até a próxima segunda-feira, às 8h30. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa pessoa, no futuro, ter uma doença psicomotora, a deixar de falar, de andar, ou de desenvolver mal de Parkinson, Então, e a gente quebra a narrativa desses comuna que falam tanto de ciência, mas não se atém o que é ciência, né? Eles apenas querem tirar o Bolsonaro do poder. Então, para isso, vale qualquer coisa, até estupidez de destruir uma geração aí de crianças, porque é isso que vai acontecer. Eles estão pondo em prática a Agenda Global 2030, né? E é isso que a gente tem que se preparar com esse discurso aí para a próxima reunião,
da